Olá, eu sou a Cami, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Camiverso Literário, meu canal onde eu falo sobre livros e também sobre o meu processo de recuperar o hábito de leitura. No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre alguns dos lançamentos literários que a gente vai ter aí durante o mês de junho. Lembrando que eu não seleciono todos os lançamentos, porque senão esse vídeo ficaria enorme, só alguns dos que mais chamam a minha atenção ali dentro de alguns gêneros, inclusive esse vídeo, diferente do anterior, que eu dividi por editoras, esse vídeo eu dividi por gêneros para ficar um pouquinho mais fácil de vocês acharem. Inclusive, eu vou deixar capitulado aqui para quem estiver procurando por um gênero específico. Nesse vídeo, eu vou falar de algumas continuações e séries novas de fantasia. Tem livro de ficção científica, tem alguns romances, sim, e também tem aí livros de suspense, thriller, mistério. Então, já deixa o like nesse vídeo, se é novo aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações e sigam nas redes sociais. Inclusive, aqui nesse vídeo eu estou fazendo só uma lista aí com alguns livros selecionados, mas lá no meu Instagram eu postei uma listinha mais completa, né, com outros lançamentos que também vão ocorrer ainda esse mês de junho. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos lançamentos, começando pelo meu gênero literário favorito, que é a fantasia. Tem aqui bastante coisa de fantasia esse mês, inclusive o mês de junho é um mês que tem muitos lançamentos bons, né? Tem muita coisa sendo lançada agora no mês de junho e tem muita coisa de fantasia que eu separei para vocês. Então, primeiro eu vou mencionar as continuações, né? Sem falar muito de sinopse, porque obviamente nem todos esses livros eu li e imagino que muitas pessoas talvez não tenham lido o primeiro livro, então eu não vou correr o risco de dar spoiler para ninguém aqui nesse vídeo. Mas eu vou mencionar aí algumas das principais continuações que a gente tem de séries de fantasia. Começando, eu acho que por uma das mais populares no momento, né, que é as sagas do churrasco da Jennifer Armentrout, que a gente tem 2 lançamentos esse mês, né? A gente tem Primordial de Sangue e Ossos, que é o 6º volume de Sangue e Cinzas, e também o Nascida de Sangue e Cinzas, que é o 4º e último volume do spin-off Carne e Fogo. Eu cheguei já a ler de Sangue e Cinzas, tinha inicialmente pretensão de continuar, mas eu acabei abandonando essa série, mas não tem como negar que é uma das séries mais populares aí atualmente, e tendo 2 lançamentos esse mês, não tem como não mencionar. Na sequência, tem também o Ladra da Noite, que é o 2º e último volume da duologia, que começa com o Livro da Noite, que é o livro da Holly Black. Eu não li nenhum dos 2 livros, mas como a Holly Black é uma das minhas autoras favoritas e também de muita gente, eu separei esse lançamento aqui para mencionar para vocês. Tenho muita curiosidade de ler essa duologia, porque é uma fantasia mais adulta da Holly Black. A Holly Black geralmente escreve livros mais infanto-juvenis e YA, né, jovem adulto. Mas esse livro aqui, pelo que eu entendi, ele é um pouquinho mais adulto, é uma fantasia um pouco mais adulta. Tanto os livros da Jennifer Armentrout quanto esse da Holly Black são lançamentos da galera Record, né? Assim como os 2 próximos lançamentos que eu vou mencionar nesse vídeo, que são de livros, são de séries que eu conheci recentemente e que também estão ganhando continuações esse mês. A primeira delas é a trilogia do Reino dos Remanescentes, da Julia Johnson, que tem como primeiro livro Wind River, e que agora vai ter o Cia Spiner sendo lançado. Inclusive, esse livro está sendo lançado em capa dura com pintura trilateral numa edição especial bem bonita. Eu acho as capas desse livro muito lindas. Recentemente eu comprei o Wind River, então tá no meu radar de leituras aí. Provavelmente é uma das próximas leituras que eu vou fazer por aqui. E também é um lançamento da galera Record. A próxima continuação que eu tenho para mencionar aqui é A Guerra dos Dragões, que é o 2º volume da série iniciada com A Linguagem dos Dragões, da S.F. Williamson. E é também, né, outro lançamento da galera Record, que é uma fantasia ali que envolve dragões e linguagem, que também é um livro que eu comprei recentemente e que também está aí no meu radar de próximas leituras que eu pretendo fazer por aqui. São 2 lançamentos que eu também tô de olho. O próximo lançamento que eu tenho para mencionar aqui é também a conclusão de uma trilogia que eu não conhecia até eu começar a fazer as pesquisas para esse vídeo e que me interessou muito, que é A Sinfonia do Trono Mortal, que é o 3º e último livro da trilogia Moussai, da A.J. Mellon, um lançamento da Gutenberg. Esse livro, essa trilogia, ela é uma romantasia um pouco mais sombria, né, um pouco mais dark, onde cada livro é focado em uma irmã, e aí a gente tem bruxas, né, uma história de bruxas, pelo que eu entendi, e eu fiquei muito interessada nessa trilogia, acho que eu vou procurar ela para ler aí futuramente, porque me pareceu muito, muito interessante. Finalizando aqui a minha listinha de continuações que eu destaquei, né,
tem A Ira dos Dragões, que é o segundo volume de Fear the Flames, da Olivia Rose Darling. É um lançamento da plataforma 21 e também, né, é uma romantasia. E assim, eu li a sinopse do primeiro livro e eu achei, assim, muito parecido com a história da Daenerys, sabe? É uma coisa assim que envolve dragões. No caso, o primeiro livro, né, que eu estou falando, não estou falando da continuação. Envolve dragões, ovos de dragões que estão há muito tempo fossilizados, que as pessoas acham que nem teria mais como nascer, e de repente os dragões nascem relacionados a uma princesa, e aí essa princesa acaba se conectando com esses dragões, mas aí parece que ela vai sofrer, né, um golpe, e aí ela vai ser exilada e os dragões e vai perder esses dragões, enfim. É uma história que eu achei assim, parecia muito que veio de uma fanfic da Daenerys, talvez, não sei. Mas eu fiquei muito interessada por essa série, que eu acho que eu não sei se é uma série ou uma trilogia, mas eu fiquei muito interessada. E a continuação dela, que é a Ira dos Dragões, está sendo lançada esse mês pela plataforma 21. E agora a gente vai para as fantasias que estão sendo lançadas esse mês. Inclusive tem início de trilogia, início de série e também fantasias de volume único. Começando com Ravenshall, O Lar dos Segredos, da Reba Al-Wassit, acho que é Reba Al-Wassit, não sei se é assim que pronuncia, lançamento da editora Alt, e é o primeiro livro de uma trilogia, pelo que eu entendi, de uma romantasia gótica. E aqui eu vou dar uma olhadinha para vocês na sinopse, só para vocês entenderem a história. Esse livro ele se passa num mundo onde os segredos eles podem ser trocados por moedas. E aí, quando o irmão adoece, a protagonista dessa história, que é a Lina Alshire, que tem ali um segredo que ela esconde, as 7 chaves há muito tempo, de que ela pode ver os mortos, decide trocar esse segredo por moedas para ver se consegue curar o irmão dela. Só que esse segredo acaba sendo muito mais importante para o Santo do Silêncio, né, que é quem faz essa troca de segredos por moedas, do que ela esperava. E aí ela acaba, né, fazendo um acordo com esse santo, que acaba levando ela a uma mansão, né, uma propriedade que é considerada assombrada, chamada Ravenshall, né, que é o que dá o título à trilogia. E lá ela acaba descobrindo, né, que os segredos eles podem custar muito mais caro do que moedas, inclusive pode custar uma delas. Eu achei a sinopse desse livro interessante, acho que tem uma sinopse assim, um pouquinho diferenciada, não é muito mais do mesmo, e eu gostei, principalmente porque é uma romantasia um pouquinho mais dark, um pouquinho mais sombria, então parece ser bem legal. Outro lançamento que a gente tem, também da plataforma 21, é As Pragas de Tilliard, de Harold Ames. Esse daqui é uma fantasia, sombria também, mas um pouquinho mais voltada para o horror. E eu achei a sinopse desse livro muito diferente. Eu gostei muito. Eu acho que foi um dos lançamentos que mais me chamou a atenção, porque é um dos lançamentos assim de fantasia bem diferentões. Ele vai contar a história, né, de uma metrópole que ela é esculpida no tronco de uma árvore. Você tem uma cidade que é esculpida no tronco de uma árvore, e aí na copa dessa árvore vive a elite, né, toda alienada, e nas raízes, né, estão as gangues que caçam criaturas, né, diabólicas, pragas diabólicas. E aí o nosso protagonista, que é o Gar Mullen, né, acho que é isso, ele tem como objetivo manter a irmã dele longe de dívidas, e por isso ele acaba aceitando qualquer serviço, como, por exemplo, o de caçar essas pragas. E aí, nesse livro, ele vai acabar se deparando com uma praga que é muito difícil, que nenhuma outra pessoa tentaria encarar, que é uma centopeia que está devorando a cidade de baixo para cima e remodelando a estrutura da cidade com a sua toxina. Então ela parece ser uma fantasia aí bem política, né? Porque a gente tem essa questão, essa divisão aí de classes, bem diferente, que acabou me despertando muita atenção. Parece ser uma boa pedida para quem está procurando aí umas fantasias um pouco mais diferentonas. Eu gostei desse lançamento. Outro lançamento que também tem dado o que falar é Nunca as Rosas, da Jennifer K. Lambert, que é um lançamento da Suma, e é uma fantasia que, pelo que eu entendi, é volume único, tá? Ele é apresentado como um livro que tem uma atmosfera que evoca a descoberta das bruxas, da Deborah Harkness,
e a intensidade de A Casa do Marcerulho, né, que é um livro bem queridinho de muita gente. Esse livro ele vai contar a história de uma feiticeira aposentada, que já foi aí uma das feiticeiras mais temidas, né, desse mundo, e que hoje vive reclusa em uma fortaleza branca e gélida, feita de silêncio e arrependimento. Só que como ela tá lá reclusa há algum tempo, ela acaba ficando entediada e ela decide invadir a biblioteca do arqui-inimigo dela para roubar um livro. Só que ao fazer isso, ela acaba meio que se aproximando desse arqui-inimigo dela, e os dois, né, vão acabar sentindo ali uma curiosidade um pelo outro. Essa fantasia, ela é descrita como uma fantasia sobre solidão e poder, sobre o peso das escolhas e o que resta quando até mesmo a magia se torna uma forma de perdão. Então eu acho que vai ter ali um envolvimento dela com esse arqui-inimigo, e parece ser também ali uma fantasia, uma coisa assim meio cozy, talvez um pouquinho mais sombria, e que fala um pouco sobre perdão e sobre novas chances, aparentemente, pelo menos foi o que eu entendi. Outro livro que a gente tem também de fantasia esse mês, é um lançamento da Intrínseca, é o Eu, Medusa, da Ayanna Gray, que é basicamente uma releitura da história da Medusa, onde ela aparentemente vai se tornar uma justiceira, né? Não sei muito sobre, mas basicamente é uma releitura da história da Medusa. Na sequência, tem 2 lançamentos aqui que são que eu coloquei como fantasia, mas que são aquelas fantasias de realismo mágico, uma coisa mais sobrenatural, que inclusive seguem mais ou menos ali na mesma linha de enredo, né? O primeiro deles é O Trem da Meia-Noite, do Matt Haig, que é um lançamento da Bertrand e que se passa ali no mesmo universo do tão famoso Biblioteca da Meia-Noite, né? É um livro que se passa ali nesse mesmo universo. Ele tem mais ou menos a mesma premissa, né, do livro, só que diferente da gente ter uma biblioteca, aqui a gente vai ter um trem, e aí a gente vai acompanhar nesse livro a trajetória do Wilbur Byrd, que é um homem que viveu aí a sua vida marcada pela ambição e pelo trabalho, e quando ele morre, ele acaba indo parar nesse trem da meia-noite para fazer uma viagem pelo seu próprio passado rumo à eternidade. Eu não li Biblioteca da Meia-Noite, né? Mal sabia mais ou menos o que era a história, só sei que é um livro que é muito popular e que tá sempre aí nas listas de livros mais vendidos de todos os lugares possíveis. Mas é um livro que, assim, pareceu interessante. Essa coisa meio fantasia, que vai acompanhar pessoas no pós-morte e tudo mais. Parece ser interessante. Talvez um dia eu dê uma chance à minha curiosidade para ler A Biblioteca da Meia-Noite, e para quem já leu e tem interesse em se continuar seguindo aí nesse universo, esse mês a gente tem O Trem da Meia-Noite, que parece que é o segundo de uma trilogia, parece que tem outros livros aí também ambientados nesse universo, outro livro que ainda pode chegar mais pra frente. E seguindo na mesma linha, a gente tem um lançamento da Arqueiro, que acabou chamando mais a minha atenção do que O Trem da Meia-Noite, porque vocês vão entender, que é o livro A Misteriosa Pousada da Despedida Final de Kosuri. Ele vai aí nessa mesma pegada de Trem da Meia-Noite, de ser uma história que conta aí o pós-vida, né, de alguns personagens, só que aqui a gente tem uma pousada que fica localizada na Ilha das Camélias, aparentemente Coreia do Sul, que vez ou outra abre as suas portas para os mortos passarem 49 dias tomando chá, ouvindo música e compartilhando as suas histórias, para então decidir se eles voltam à vida ou se partem para a existência ali no além. E aí, nessa história, a gente vai ter 4 almas que chegam juntas nessa pousada, e ali nesse processo, né, de reviver suas memórias e tal, supervisionados pela dona da pousada, eles acabam descobrindo que as histórias deles estão conectadas, e aí eles vão perceber também que a chegada deles ali ao mesmo tempo não foi um mero acaso. Então, no final, eles vão decidir se eles vão pro além ou se o que eles vão fazer. E aí, esse livro, ele me lembrou muito Hotel da Luna, que é um dos meus doramas, um dos meus K-dramas favoritos. E eu acho que muito porque deve ter mais ou menos essa vibe, a gente tá falando de uma autora coreana, então, não sei, eu senti, e aí eu fiquei muito curiosa por esse livro. Quando eu puder, eu vou dar uma lida nele. Seguindo, né, saindo agora das fantasias, mas não tanto, porque nós estamos indo para a ficção científica, tem o lançamento desse mês que mais me chamou a atenção. Gente, quando eu comecei a montar essa lista, foi o livro que eu bati o olho e falei assim, meu Deus, eu quero ler esse livro. Eu estou falando de Estrelas Nascentes Explodem no Seu Caminho, da Liz Vilas Boas, um lançamento da Minotauro, da Planeta Minotauro, que é um sci-fi com
comédia romântica. Gente, é um livro nacional. E é um livro assim que tá lindo, lindíssimo. Eu estou apaixonada com essa capa. A primeira vez que eu vi essa capa, eu olhei, bati o olho nela, eu pensei que era uma fanart de um dos meus casais favoritos, né? Dos meus casais, não casais favoritos da ficção, que é o Cass e a Inês. Gente, me diga se essa capa não tem a cara de Cass e Inês. Só que aí eu percebi que era um livro, eu fui ver a sinopse e eu simplesmente me apaixonei. Bom, esse livro ele vai contar a história da Serafina, né, que é uma vidente que tá fugindo depois de ter cometido ali um erro que custou a ela o poder dela e muitas outras coisas, e do Mero, que é um engenheiro que tá querendo provar que ainda há espaço para novas ideias. Os dois acabam embarcando numa nave e essa nave acaba dando problema e eles ficam meio que à deriva, perdidos no espaço. E aí tem toda essa coisa da convivência forçada, né, da aproximação forçada que provavelmente vai acabar rendendo ali um romance. E é uma ficção científica descrita como comédia também, com toques de humor, então a gente deve ter ali uma comédiazinha romântica. E, gente, sim, simplesmente apaixonada. Eu quero muito, muito, muito ler esse livro. E já que a gente está falando de romances aí, vamos agora para minha lista de romances. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês que tem muito lançamento de romance esse mês, muita coisa mesmo. E não dava para eu trazer tudo. Então eu acabei separando 3 lançamentos de romance que fazem mais o meu estilo e que eu gostaria de recomendar para vocês, tá? Inclusive tem muito dark romance, eu não leio dark romance, mas aqui tem 2 dark romances nessa lista que acabaram me chamando a atenção. Volto a repetir, lá no meu Instagram vai ter uma lista mais completa com vários outros lançamentos também desse mês, então vamos dar uma olhadinha aqui. Se tiver faltando alguma coisa aqui, é porque acabou não entrando no meu filtro, tá? Mas vamos começar por um dos lançamentos que eu acho que é um dos lançamentos assim mais comentados aí, que é o Nocticadia da Carrie Lake, que é um lançamento da Arqueiro. Esse livro, ele me deu um pouquinho de dúvida, porque para mim ele parece ter ali um toque de romantasia, e pelo que eu pesquisei nas principais plataformas assim, ele é meio que uma romantasia, um dark academia, mas também um dark romance. Só que eu tô vendo ele ser vendido como um romance. Então, por isso eu acabei trazendo ele não para a lista de fantasia, mas sim para a lista de romance, justamente por essa questão dele ser aí um dark romance. E aí essa história, ela vai acompanhar uma protagonista, né, que perde a mãe para uma doença, e ela decide que a meta de vida dela é encontrar a cura para essa doença, mesmo que a mãe dela já tenha morrido. E aí anos depois ela acaba entrando para uma academia chamada Dracádia, que nessa academia existem vários rumores de que ela é assombrada por fantasmas. Então uma academia assim bem dark mesmo, então por isso que tem ali o Dark Academia. E aí ela vai acabar se envolvendo com um professor, que parece que é um professor bem carrasco, só que os dois acabam ali se envolvendo num relacionamento que parece ali um pouco tóxico. E aí é um lançamento que tá chamando bastante atenção, tem uma capa muito bonita e eu acabei colocando aqui nessa lista. Outro lançamento que eu separei aqui para você foi o Todas as Mentiras da S.T. Stabe, que é o 4º volume dessa série que tá aí badaladíssima, né? Todo mundo tá lendo, todo mundo está amando, todo mundo está adorando, que é a série Mindfuck, que tem ali livros bem curtinhos que estão sendo lançados praticamente um atrás do outro pela... Eu coloquei a editora? É um lançamento da Paralela, né? É isso? Isso mesmo, é um lançamento da Paralela, que é o 4º volume dessa série, né? Que tá aí super famosinha nas bookreads, que vai contar a história da Lana Mears, que está ali em busca de vingança depois de perder tudo. E aí acho que essa vingança meio que envolve, né, passar pessoas para o outro plano. Só que ela acaba assim se deparando, né, topando com um agente do FBI que é especialista em serial killers. E aí a gente vai ter o envolvimento dos dois. E novamente, esse aqui é um romance mais dark, né? Um romance um pouco mais sombrio, um pouquinho mais com coisinhas erradas, porque a gente tem aí uma protagonista que aparentemente é uma assassina, né? Em busca de vingança. Tô curiosa por essa série, vejo muita gente falando super bem dela. Eu tô com vontade de pegar os e-books para poder ler, para ver se é tudo isso mesmo que estão falando ou não. Mais uma vez, esse mês a gente vai ter aí o lançamento do 4º volume dessa série, né? Que é o Todas as Mentiras.
E por fim, o meu último lançamento de romance que eu trouxe pra cá, que eu acho que é um dos principais lançamentos do mês, pelo menos um dos mais comentados, que é o Virada de Jogo da Rachel Wade, que é um lançamento da Audi e o primeiro volume da série Game Changers, né? Game Changers, que é a série do livro Rivalidade Ardente, né? Que teve série aí pela HBO e que, enfim, foi um boom nesse primeiro semestre. E aí agora a Audi está trazendo os outros livros da série, pelo que eu entendi, não na mesma ordem de lançamento, né? Porque a gente teve Rivalidade Ardente e agora a gente tá tendo o lançamento desse livro, que é o primeiro livro da série, né? Que é o Virada de Jogo. E esse livro, ele vai contar a história de amor entre o astro de rock Scott Hunter e o barista Kip Grady, que foi adaptada no terceiro episódio da primeira temporada de Rivalidade Ardente. É uma série que eu tô querendo, são livros que eu tô querendo ler, sim. Rivalidade Ardente está no meu radar, porque muita gente falando, e eu tô muito curiosa para ver como é que é o livro, para depois eu poder assistir a série. Então, espero um dia trazer aqui para vocês também a minha leitura desse livro. Espero que muito em breve, mas vamos ver aí quando é que vai acontecer. E aí a gente vai ter o lançamento aí de Virada do Jogo, que é o primeiro volume da série, mas é o segundo livro ou o terceiro livro lançado aqui no Brasil dentro dessa série de livros de Rivalidade Ardente. E aí, por fim, meu último livro que eu vou trazer aqui para vocês, ele é um livro nacional, que é um thriller, né? Ele tá marcado como um thriller. É um lançamento da Seguinte, que é o livro Sua Vida Me Pertence, da Juliana Palumbo. E esse livro, ele tem uma premissa muito legal porque ele parece que ele é inspirado nas novelas brasileiras. Ele vai contar a história de uma jovem, que é a Laura Lacerda, que acaba comentando um crime que vai chocar o país. E esse crime está relacionado com uma atriz de uma novela que é super ídola dela. E aí parece que esse livro vai acompanhar a Laura contando essa história, só que sem a gente saber exatamente qual foi o crime que ela cometeu e por quê. Então, acho que a graça do livro vai ser justamente a gente descobrir ao longo da leitura o que foi que ela fez e por que ela fez. E aí tá marcado como um thriller e eu achei a sinopse assim muito boa, me deixou muito curiosa, tô com muita vontade de ler esse livro aí também. E basicamente essa foi a minha lista com os principais lançamentos, né, de livros que a gente vai ter em junho, considerando os livros que mais me chamaram a atenção. Tem muitas outras coisas também que foram lançadas, romance, fantasia e tudo mais, só que não dava para trazer tudo. Então, novamente, eu lembro vocês que lá no meu Instagram tem uma listinha mais completa com todos os lançamentos que a gente vai ter aí no mês de julho. Não esqueçam de deixar um like, comenta aqui nesse vídeo qual é o lançamento que vocês mais estão aguardando, que vocês mais querem ler desse mês e me sigam nas redes sociais, deixem um like, se inscrevam no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Bye!